Meu amigo torcedor vascaíno, não há momento melhor para ser um torcedor do Vasco da Gama. Uma tarde histórica, um momento único para o torcedor. Uma tarde de reencontro entre o torcedor vascaíno e Felipe Coutinho dentro de São Januário. Algo em torno de 10 mil torcedores presenciaram esse retorno de Coutinho à colina histórica, à sua casa onde estudou, casa aonde se formou, casa onde jogou bola e apareceu para todo mundo do futebol. Coutinho está de volta, regularizado, apto a estrear pelo Vasco. E a gente vai trazer aqui a vocês, neste Boa Noite Gigante, palavras do diretor técnico Felipe, o maestro, exatamente sobre a possibilidade de estreia de Felipe Coutinho o quanto antes no Vasco. Quarta, teremos Vasco Atlético Goianiense e fica-se o questionamento. Será que Coutinho já vai estrear? A gente vai falar sobre isso, falar também aqui neste Boa Noite Gigante sobre algumas informações importantíssimas envolvendo reforços no Vasco da Gama. Vamos falar sobre Andrés von Bergara, o atacante argentino de 28 anos de idade. Vamos falar também aqui neste Boa Noite Gigante sobre o atacante uruguaio Brian Rodrigues, o nome que está na mira do Vasco da Gama. E uma informação que surgiu nestas últimas horas de sábado sobre, no caso, um zagueiro, um atleta que se destacou muito, iniciando a sua carreira no São Paulo, está já há algumas temporadas no futebol italiano e que, de acordo com um jornalista muito renomado, está na mira do Vasco. A gente vai comentar sobre isso. Dito tudo isso que vocês já viram nesta introdução, será um Boa Noite Gigante muito agitado, muito movimentado, com muitas novidades que, é claro, você aí, como bom torcedor vascaíno, jamais poderá perder. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, no canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, te aviso agora, nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que sai sempre às 7 horas da manhã. Temos o Fala Gigante, que sai sempre pela parte da tarde. Boa Noite Gigante, que é esse último vídeo que você está assistindo, saindo sempre pela parte da noite. Contamos muito aí com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, a sua inscrição, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Sem ela, de fato, nosso canal não vai a lugar algum. Então, contamos muito mesmo com cada um de vocês. Show de bola, Vascão? Vamos embora, então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Quero começar aqui, primeiramente, com vocês, né, neste Boa Noite Gigante, relembrando um pouquinho o que aconteceu nestas últimas horas de sábado. Momento único, um momento histórico dentro da colina histórica. Hoje foi a tarde de reencontro do Felipe Coutinho com São Januário. É claro, Coutinho já em outras oportunidades voltou ao Caldeirão. Coutinho em outras oportunidades veio até São Januário para acompanhar os jogos do Vasco da Gama. É um cria. São Januário para ele é uma casa. Porém, jamais Coutinho havia voltado para São Januário e tendo visto no torcedor esse olhar de esperança, esse olhar de ansiedade em ver que o quanto antes o Coutinho estará não apenas sendo apresentado no meio do gramado, mas sendo um atleta regularizado e vestindo a camisa do Vasco da Gama dentro das 4 linhas. O Coutinho hoje é um reforço do Vasco. E que reforço! Que baita reforço! Que reforço de peso! Que grande contratação é o nosso camisa 11. E o próprio Coutinho, né, hoje, né, neste gramado de São Januário, falou exatamente sobre isso. Ele, em determinado momento, ele fala: eu jamais imaginei que quando eu voltasse a São Januário, eu iria ser recebido, recepcionado com essa festa como vem acontecendo hoje. E realmente foi uma linda festa. O Coutinho foi recebido pelo torcedor vascaíno da maneira corretíssima de como deveria ser. Uma pena que hoje, amanhã de sábado, no Rio de Janeiro, foi chuvosa e acabou afastando quase metade das pessoas que adquiriram os ingressos para estar presente em São Januário hoje. O público realmente tirou entre 10 a 11 mil pessoas, mas só pelas pessoas que a gente viu ao vivo,
acompanhando ali a apresentação de Felipe Coutinho, que bateu a casa dos 140 mil pessoas simultâneas vendo o Coutinho na Vasco TV, fica nítido que se abríssemos o Maracanã iria encher para recepcionar esse craque, esse grande jogador, um dos maiores crias da história do Vasco da Gama e com toda certeza, nestes últimos 20 anos, o maior jogador que o Vasco da Gama formou. E podemos colocar aí até mais para trás, né? Que é uma geração nova, uma geração jovem. O Vasco da Gama formou grandes atletas, o Douglas Luiz é um baita de jogador, mas olhando aí para a magnitude do Coutinho, para a qualidade do Coutinho, é difícil realmente a gente colocar algum jogador no mesmo nível técnico, de qualidade, de diferencial do que o menino Couto. Então, foi apresentado hoje e agora, né, após a apresentação, a dúvida é: ok, o Coutinho é um novo reforço, ok, o Coutinho foi oficializado, anunciado, mas e agora? Quando o Coutinho vai estrear? O Coutinho foi perguntado na entrevista coletiva que aconteceu na sede náutica exatamente sobre isso. Ele foi questionado sobre quando poderia estrear e ele disse: por mim, eu, quarta-feira, no caso contra o Corinthians, já estaria dentro de campo. À época ele não estava ainda regularizado, então não poderia fazer a estreia. Mas olha, torcedor, o Coutinho foi regularizado na quinta-feira. Hoje, sábado, o Coutinho já poderá estrear. Hoje, sábado, o Coutinho já está apto a vestir a camisa do Vasco. Será que para quarta-feira o Coutinho terá condições? Lembrando, treinou ontem no CT, treinou hoje no CT, amanhã, no domingo, treinará junto com o grupo, assim como será na segunda e na terça. Quarta, o Vasco enfrentará o Atlético Goianiense dentro do estádio de Goiânia. No caso, um estádio de pressão, um jogo difícil. E fica a dúvida, será aí essa quarta a data da estreia de Felipe Coutinho? Felipe Maestro, que hoje é diretor técnico do Vasco da Gama, respondeu esse grande questionamento. E a gente traz aqui as respostas de Felipe. A você, torcedor vascaíno. Muito feliz, eu acho que Coutinho é uma cria nossa, como eu fui, enfim. Eu acho que ele está muito motivado de mostrar todo o seu futebol para a torcida do Vasco de perto, né? Todo mundo acompanhou ele na Europa, ele saiu daqui muito novo e eu particularmente vejo ele muito motivado para fazer história ainda mais com a camisa do Vasco. E o que o vascaíno está querendo saber, já vai jogar contra o Atlético Goianiense? Fala pra gente aqui, entre nós aqui. Não, a gente vai depender da evolução dele, vamos começar com a preparação física, com Paiva. A partir do momento que a gente achar que ele está numa performance, numa parte física adequada, ele vai entrando aos pouquinhos, da evolução, 30 minutos, 45. Eu acho que a ansiedade do torcedor é muito grande, a minha também é, mas a partir do momento que ele entra dentro de campo, a pessoa vai querer cobrar o futebol do Coutinho. Então, temos que ter cautela nesse momento. Tamo junto, Felipe. Vou lá que a barreira tá virando baile. Vamos que vamos. Então, torcedor vascaíno, a gente vê aí que o Felipe tenta, de fato, fugir da resposta, né? Mas a informação que temos é que há, sim, uma possibilidade dele estrear, tá? Mas a expectativa é que isso só venha a ser definido na segunda-feira. Então ainda teremos que esperar hoje e amanhã, domingo, e apenas na segunda teremos aí uma resposta mais concreta de como estarão as condições físicas do Coutinho e se ele terá aí condições de enfrentar o Atlético Goianiense nessa próxima quarta-feira. Coutinho anunciado, Coutinho apresentado e quais serão os próximos passos? Anunciar Souza, Teixeira e Emerson Rodrigues. Oficializá-los, regularizá-los e colocá-los para campo. Tá bom, e após esses jogadores, o que o Vasco fará? A expectativa é que o Vasco traga exatamente 3 jogadores nessa janela de transferências. Um ponta, um atacante e um zagueiro. São essas 3 posições que o Vasco vai atacar, tendo como prioridade esse ponta esquerdo. O atacante era realmente, e havia uma grande expectativa que seria, tá? O Andrés Von Bergar, esse atacante argentino, naturalizado esloveno. A gente trouxe essa informação a vocês, que passou pelo São Lourenço, mas nessa última temporada brilhou com a camisa do Al Ittihad Kalba, um clube lá do mundo árabe. Ele está livre no mercado e seguiu o Vasco da Gama nas redes sociais, diante até de proposta formalizada pelo Vasco pelo atleta, se surgiu essa grande expectativa de um desfecho positivo para o nosso Cruz Maltino. Mas nessas últimas horas, o jornalista César Luiz Merló, que é um dos melhores hoje setoristas do futebol sul-americano,
ele trouxe novidades sobre essa situação. Ele confirma que o Andrés Von Bergat tinha sim marcado uma viagem para o Brasil amanhã, chegaria na segunda-feira no Rio de Janeiro. Várias propostas do futebol brasileiro chegaram na mesa, inclusive uma sendo do Vasco, foi confirmado pelo César Luiz Merlot. Mas o jornalista ele traz informações agora, nesta noite de sábado até, ele coloca de forma surpreendente no mundo das negociações, informações é que o São Lourenço está muito próximo do Andrés Von Bergat e já há um acordo entre as partes para que a negociação venha a ser fechada. As partes hoje, Andrés Von Bergat e São Lourenço, inclusive já trocam os contratos, já trocam as papeladas para que a assinatura possa vir a acontecer. Então assim, o Andrés, que tem passagem marcada para o Rio, que viria ao Rio de Janeiro nesse final de semana, para assinar um contrato com o Vasco da Gama, tudo mudou, tudo girou. O mundo do futebol é muito dinâmico, a gente sempre fala isso, é muito ruim a gente bater o martelo quando o martelo não foi batido. E essa é a situação que exemplifica muito bem o momento do Andrés Von Bergat. O Vasco busca um atacante, entendeu o Andrés Von Bergat e viu nele um jogador com características semelhantes ao Pablo Verratti, mas diante aí, né, dessa movimentação do São Lourenço no mercado, vai ser difícil agora de fechar com um jogador e a buscar aí uma outra peça semelhante ao nosso atacante argentino dentro do mercado do futebol internacional. Cleiton vai sair e o Vasco vai precisar de uma peça de reposição. Mas não vai focar apenas no atacante. A gente trouxe a vocês a prioridade na ponta e na zaga. Com relação à ponta, o GE trouxe uma informação importantíssima, que é sobre um atacante que vem se interessando ao Vasco, que é no caso Brian Rodrigues. É um baita de um nome, jogador jovem, de 24 anos de idade, atleta que esteve nesta Copa América, e inclusive amanhã, que será o dia da final entre Colômbia, né, e Argentina. O Brian Rodrigues não estará presente, pois acabou caindo nas semifinais da Copa América para a própria Colômbia, mas é um jogador que veio disputando todas essas fases, né, finais aí com o Uruguai nessa Copa América, um jogador de muita qualidade, um ponta habilidoso, assim, diferente mesmo, que nem só a sua carreira no Uruguai e que hoje veste a camisa do América do México. Um jogador valorizado no mercado, um atleta que tem sim proposta de alguns clubes do futebol mundial. O Corinthians formalizou uma proposta pelo atleta. E a informação é que o Vasco abriu negócio pelo jogador, tá? O Vasco realmente abriu negociação com os representantes do atleta e propôs nesse momento o empréstimo com opção de compra. O salário do Brian Rodrigues seria pago integralmente pelo Vasco da Gama. O Vasco não pagaria o valor pela compra do jogador, mas conseguiria pagar o salário do atleta até o meio do ano que vem. E como é uma opção de compra, poderia querer ou não comprar o ponta Uruguai. Informações aqui nesse momento. A diretoria do Vasco da Gama, que é composta pelo Pedrinho, sofre com uma forte concorrência que é do Corinthians dentro do futebol brasileiro, também interessado na contratação de Brian Rodrigues. Informações, inclusive, complementares do próprio GE, que trouxe aí esta notícia, é que o América do México hoje tenta priorizar a venda do jogador. Uma venda no valor de 32 milhões de reais. No caso, foi esse valor exato que o América do México pagou ao Los Angeles em 2022 para comprar o Brian. E o América do México hoje tem por interesse recuperar o valor investido. É um jogador titular do América do México, mas que teve alguns problemas para quem acompanha nosso conteúdo. A gente trouxe já isso a vocês, teve alguns problemas em território mexicano e o América do México está tentando aí olhar, observar o mercado para liberá-lo, o jogador, no caso, e também automaticamente liberar junto com ele os problemas que vem acontecendo fora das quatro linhas. É um baita reforço, tá? Mesmo diante dos problemas, a gente tem que falar sobre a qualidade do jogador. E com relação à qualidade, seria um baita reforço para o Vasco. O Vasco reforçando essa janela com Brian Rodrigues, Alex Teixeira e Emerson Rodrigues, seriam 3 jogadores que, sinceramente, mudam esse setor ofensivo do Vasco, que é tão raso de ideias e escasso de opções. E para fechar aqui este Boa Noite Gigante, falar sobre um zagueiro. A gente vem informando muito a vocês que o Vasco tem por prioridade esse zagueiro, e não sou eu. Pedrinho ontem bateu na mesa, né? Ele, após a entrevista coletiva do Coutinho, ele trouxe aí algumas palavras à imprensa, ele confirma, o Vasco vai atrás de 2 jogadores no mercado, vai buscar 2 reforços no mercado, que é um zagueiro e um atacante. O Vasco já foi atrás do André Ramalho, o Vasco já foi atrás do Pepe, o Vasco já foi atrás do Dória, inclusive. O próprio Pedrinho revela que um desses nomes não fechou por conta da violência no Brasil. A informação que eu tenho aqui é o André Ramalho, outras páginas vêm comentando já que é o Pepe, mas o certo é, o Vasco quer um zagueiro de alto nível, quer um zagueiro grande, para chegar em São Januário, colocar a braçadeira de capitão e entrar em campo. Assim, não colocar a braçadeira de capitão, que eu quero dizer, mas é que seja uma referência para o grupo e um líder dentro do elenco.
Então, após as primeiras tentativas, o Vasco vai seguindo. E hoje busca um nome, que foi uma informação até colocada mesmo pelo jornalista Jorge Nicola neste sábado, que é o Rafael Tolói. Rafael Tolói é um jogador brasileiro que acabou se naturalizando italiano. Jogador aí que tem 14 jogos pela seleção da Itália. Além disso, tem 1,85 m, 80 kg. Iniciou sua carreira no Goiás. Após destaque no Goiás, foi para o São Paulo. Após passagem pelo São Paulo, se transferiu para o Roma da Itália. Voltou para o São Paulo e está desde 2015 no Atalanta da Itália. Tem exatamente com a camisa do Atalanta 9 temporadas e vai para a sua 10ª temporada agora, nesse ano de 2024. Jogador assim, com uma idade não tão avançada, ao meu ver, são 33 anos de idade. A gente vê hoje um Thiago Silva que volta ao Fluminense com mais de 40. Vê um Felipe Melo que foi campeão ano passado da Libertadores com mais de 40. Então 33 anos para mim é um jogador jovem. Um jogador com uma bagagem na Europa absurda, mas que é brasileiro e talvez queira voltar ao seu país de origem. O atleta que tem contrato com o Atalanta até o meio do ano que vem. Nessa última temporada com o Atalanta ele jogou, mas não foi titular como vinha sendo nas últimas. Foram apenas 24 partidas. Olharmos para um pouquinho atrás, o Rafael Tolói era um jogador que tinha 34 jogos, 43 jogos, 40 partidas. Então assim, ele era uma peça importante, tá? Para o Atalanta. Chegou até, em determinado momento da temporada, a ganhar a braçadeira de capitão, por ser um jogador antigo no elenco. Mas não foi tão utilizado e não teve tantas partidas como nas últimas temporadas. A informação é que o Vasco realmente tem interesse na contratação do jogador. Volto a repetir, o Vasco busca o zagueiro e vai atacar o mercado à procura de um nome para a posição. Rafael Tolói, seria um bom reforço? Deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. Já estaremos aí de volta com a Acorda Vascão, contando, é claro, sempre com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.